Estamos começando mais um programa do podcast Linhas de Chegada, em parceria com o Jovem Pan Poa. Vocês podem acompanhar pelo YouTube Jovem Pan Poa e também pelo Spotify no Linhas de Chegada. Compartilhem, comentem, a gente vai adorar receber feedbacks de vocês. A gente constrói esse programa em conjunto. Hoje estou aqui com Rafael Yamashita, advogado especialista em Direito Processual do Trabalho. Vai falar bastante coisa aqui sobre o trabalho dele, né, sobre o dia a dia dele, vai trazer dicas que são muito importantes e vai falar também, como é de costume aqui no nosso programa, questões mais relacionadas à saúde, família, quem ele é, e a gente vai construir essa história juntos aqui. Então, Rafael, bem-vindo, muito obrigado. Obrigado, Fábio, obrigado pelo convite e deixar registrado aqui que desde o primeiro momento, que logo no convite, eu achei espetacular a ideia, né, para nos tirar assim daquela ideia de que apenas advogado, tem tanta coisa para falar fora isso, que contextualiza o porquê de ser advogado, né? Que não tive a menor possibilidade de dizer não ou jogar lá para frente. Eu fiquei super animado com o convite, então muito obrigado pela... Legal. A gente que agradece aqui, porque tem realmente muito a contribuir, tanto da tua história, como também, né, como eu falei antes aqui, com todo o conhecimento que tu tem. Claro. Para quem está nos assistindo aí, seja empresário, pessoal da área de RH ou quem tem empresa, mas também é importante a gente sempre compartilhar conhecimento. E eu sei que tu vai trazer isso hoje aqui. Então, claro. Obrigado. E para começar, eu sei, né, a gente já estava conversando aqui um pouco, que a história do direito, da advocacia, não é algo já tradicional na tua família. Então eu fiquei curioso para entender como é que o Rafael entra né, nesse mundo jurídico. É difícil até te dizer, porque eu não tenho base nenhuma, né? Base que eu digo histórica do porquê que eu sou advogado, porque na minha família não tem ninguém vinculado à área, né? O mais próximo que eu tenho disso é meu pai, que é um perito contábil, né? Que trabalhava com advogados, mas não era um elemento central que fizesse eu me apaixonar pela profissão, até porque eu não tinha contato. Mas as recordações mais antigas que eu tenho, te dizia ali antes que era uma minha com 5 anos, eu brincando com amigos, e naquela brincadeira um era um guerreiro, um era um gladiador, e eu era um advogado. Agora, por que não era o policial, era um advogado. Por que disso eu não faço a menor ideia. E sempre foi uma obstinação na minha vida, sempre foi um foco, né? A área jurídica começou com uma brincadeira, mas depois, claro, a coisa foi ficando mais séria. Eu gostava, enquanto pequeno, de ver filmes, aquele tipo de filme jurídico. E depois, por mais que hoje eu odeie, né? Mas o vestibular eu não tinha. Naquela época tu podia fazer primeira opção, segunda opção. É verdade. E eu nunca tive uma segunda opção. A primeira opção sempre foi o direito. E também dentro da faculdade a gente via assim uma grande pluralidade, porque tu faz uma faculdade de ciências sociais e jurídicas, não faz uma faculdade de advocacia. Então tu vê uma grande pluralidade de colegas que querem fazer concurso para delegado, para promotoria, para magistratura. Um espectro muito grande, né, de possibilidades com direito. E ali, mesmo assim, mesmo com todas essas influências, né, eu falava, não, vou ser advogado. Até um professor brincava comigo, né, que, olha, considerando aqui todas as intenções de todo mundo, daqui a uns anos vai estar muito bom advogar, porque ninguém quer ser advogado. Não vai ter concorrência. Né? Só vai ser tu ali advogando. Mas sempre foi uma obstinação na minha vida, assim, o exercício da advocacia. E até, de certa forma, eu não vou te dizer, não era um objetivo, né, me preparar da forma que eu me preparei. Mas agora, olhando para trás, eu falei assim, cara, me preparei bem. Porque enquanto muitos colegas, né, eles buscavam, durante a faculdade, daqui a pouco até para se manter, não sei, mas procuravam empregos fixos que ganhavam um valor considerável, eu me submeti a fazer até estágios voluntários. Né? Pelo conhecimento mesmo, pela experiência de... Por saber que o mais importante... Óbvio que eu precisava de dinheiro, né? Imagina, um guri de 20 anos não quer dinheiro, óbvio que quer, né? Então... Mas eu sabia que o mais importante para mim ali, o que tinha realmente valor e não preço, era o conhecimento. Legal. Então, eu sempre busquei as grandes bancas de advocacia, que muitas vezes não pagavam bem, mas iam me trazer um conhecimento não só jurídico, mas administrativo, né? Perfeito. Sobre bancas, né? Então, eu acabei assumindo, tendo um conhecimento assim, do que funciona, o que não funciona, por que não funciona, o que eu poderia fazer para melhorar, né? Então, eu te digo assim que o único momento assim de
de repensar a minha advocacia no Brasil foi quando eu morei na Inglaterra. E aí eu falei, ó, vou parar tudo lá no Brasil, vou vir advogar na Inglaterra. Mas ainda assim era advocacia. Mas ainda assim era advocacia. Era com outras Só ia bases. ter que fazer outras leis, né? Eu teria que fazer. Nossa, eu já tinha até. Já tava com tudo certo, assim, porque eu teria que fazer um conversion course, né? Enfim. Sim. Mas da forma que eu exerceria a advocacia lá, não era o que eu queria ainda. Né? Porque lá provavelmente eu seria um advogado associado na Inglaterra e eu não teria o meu escritório. E eu me preparei uma vida toda para ter o meu escritório. Legal. Né? Isso já era teu objetivo. Tu já tinha claro, tanto como advocacia, como ter o teu próprio escritório. Eu já tinha claro que era o que eu queria. Como eu faria para chegar nisso, eu não fazia a menor ideia. E o que tu buscava, que tu queria ter o teu próprio escritório, que tu não encontraria ou não encontrava em um outro escritório, por exemplo? Em grande parte foi a frustração de ser coordenado por pessoas com uma capacidade intelectual inferior. E tu ter que subordinar... Ou seja, a liderança não te inspirava. Exatamente. Não me inspirava tanto na questão de administração, de gestão de pessoas, mas principalmente por questões técnicas, embates técnicos. Legal. É óbvio que o direito ele é uma área muito subjetiva, então ele está muito aberto a opiniões, a debates, né? Mas eram debates que eu tinha, eu me lembro alguns aqui, prefiro não citar nomes, que eram pessoas despreparadas, que não tinham conhecimento, assim, sequer jurisprudencial, de entendimentos mais consolidados, né, digamos, dos tribunais superiores. E aquilo me frustrava um monte, porque eu não poderia chegar pro meu coordenador e falar assim, ó, olha só, não é nem que tá errado. Poderia, né? Assim, olha só. Seria teu último dia no trabalho. Olha só, tu não leu, semana passada saiu uma decisão que mudou o entendimento pacífico, né? Então a gente pode fazer de tal coisa. Então, muitas vezes por ego, e muitas vezes eu falava, muitas vezes por ego, eles falavam, não, mas é assim que vai tocar. Ele é o coordenador, né? E aí eu senti, era uma questão de, eu falei, cara, eu não preciso disso, né? O que eu ganho hoje como associado aqui, eu tenho certeza que eu vou ganhar se eu montar o meu escritório, sem ter que aturar esse tipo de situação. Né? Até porque era teu nome também que ia estar em jogo, né? Exato. Tá participando do processo, enfim. E aí, algo errado complica teu nome, né? E aí, naquela época, eu acho que de uma forma muito feia, né? Eu cheguei a uma conclusão que eu até falava para colegas, assim, que eu falava, olha, não tem jeito. No direito, no exercício da advocacia, ou tu é o palhaço, ou tu é o dono do circo. Entendeu? Não tem meio caminho, né? E tu vai sempre bater num teto, né? Tu não vai conseguir passar daquilo. Então, eu tinha algumas outras situações que acabaram acelerando, né? E aí são aquela... eu não sei te definir ainda se eu acredito em destino, essas coisas, assim, né? Mas naquele momento, por exemplo, eu era associado a um escritório e eu tinha a minha filha recém-nascida, né? E foi numa discussão que eu tive numa reunião com um gestor meu, que eu voltei para minha mesa irritado, né? Porque eu tava levando elementos, né? Enfim... E aí eu parei, oxigenei um pouco o cérebro, saí daquele ambiente de fúria e falei, olha, eu vou montar meu escritório um dia? Vou. Bom, então, ok. Isso quer dizer que eu vou sair de onde eu tô, né? Em que momento eu vou sair? Bom, a minha filha, ela tá com alguns meses. Então, o momento de eu sair é agora ou quando ela tiver 15 anos e... Porque assim, perrengue eu vou passar. Sempre vai ter, né? Sempre vai ter. Então é melhor que eu passe o perrengue agora, enquanto ela é pequena e ela não sinta isso, do que quando ela tenha 15 e tem as necessidades dela e eu não posso entregar porque eu tô passando por um momento obrigatório, né, na construção de algo. Então eu falei, não, então agora é o momento, porque pelo menos o que eu ganho aqui, eu tenho certeza que eu consigo buscar de forma independente, sem a necessidade de ter uma banca por trás de mim. E foi o que eu fiz, né? Legal. E pra minha... vamos tratar como sorte, né? Eu passei por perrengues, eu tenho certeza que eles poderiam ter sido muito piores, né? Mas sempre foram questões mais controladas e de lá para cá foi só um crescimento e principalmente conseguir esquematizar uma forma, criar processos que fizeram com que a minha advocacia ela fosse uma advocacia que foge um pouco do convencional. Legal. Muito também pelo que eu aprendi fora do Brasil, na Inglaterra, né? Onde advogados, eles tratar o litígio é a última ratio, é a última possibilidade. Que geralmente é a primeira, né, no Brasil. Aqui, no Brasil, isso é estranho, né? Porque, mas
eu não sei se é uma questão das pessoas ou é a metodologia do ensino do direito aqui, porque o estudante de direito, ele sai da faculdade preparado para processar. Uhum. Toda faculdade que a gente tem é construída em cima de um sistema processual, né? E não procedimental. Então, na minha condição como Legal isso tá trazendo essa diferença, né? Na minha condição de advogado de empresa, o que eu mais quero é, tendo ou não tendo razão sobre determinado fato, eu não quero submeter o meu cliente à jurisdição de um estado moroso, Uhum. entendeu? Então, se possível, eu quero resolver os problemas que eles têm da melhor forma possível, da forma mais rápida possível. E quando eu falo de forma mais rápida possível, a velocidade do estado não é a mesma velocidade do particular. Então, a ideia é afastar o meu cliente o máximo possível da jurisdição, trazendo para ele a melhor possibilidade de segurança jurídica e resultados financeiros. Então, eu consegui fazer essa dinâmica um pouquinho diferente dos escritórios que vivem única e exclusivamente de processo. Uhum. Se tu me permite pegar 2 pontos Claro. aqui que eu acho que são interessantes. Tem um dado que eu li uma pesquisa recentemente dos fatores que faziam as pessoas pedirem demissão dos trabalhos. Uhum. E tu entrou num ponto aqui que foi, se eu não me engano, a primeira ou a segunda linha ali do que mais faz as pessoas pedirem demissão, que é não acreditar na sua liderança. Uhum. Não era a remuneração, era terceiro ou quarto lugar a remuneração, ou seja, o salário era um fator que era secundário num ambiente onde o meu líder não me inspirava. Uhum. E isso era o que mais fazia. Então, tu tá contando a tua história, dizendo, poxa, comecei o meu escritório porque meu líder, né, porque os coordenadores, as pessoas que eu tinha que reportar, não conversavam com o que eu pensava, com o que eu acreditava. Então, acho que casa muito com a tua história, né? Exatamente a ideia dessa pesquisa. É uma falta de convergência e é o que eu vejo muito hoje no dia a dia, porque tu entra numa questão muito técnica de recursos humanos, né? E de direito do trabalho, que, enfim, conversam. Mas tu fala aqui também de uma questão que a remuneração afetiva, Uhum. né? A emocional, a remuneração emocional. Tu não tem somente a questão financeira envolvida nisso. Mas hoje, por exemplo, é crescente os casos de burnout no trabalho. Sim. E o burnout ele não é só excesso de trabalho, ele também é o estresse daquela atividade. Que tem acontecido muito hoje em dia. E o estresse da atividade, muitas vezes, é a má condução administrativa do teu gestor de pessoas, né? Perfeito. Então, ele te coloca numa situação que ele torna insustentável a manutenção do trabalho. E hoje, o trabalho, ele é Hoje, não. A vida como um todo, ela é o nosso trabalho. O trabalho, ele é tão importante, ele é tão diretamente ligado a quem somos, Sim. que tu pega, por exemplo, culturas como a alemã, por exemplo, o sobrenome das pessoas eram atividades deles, Uhum. né? No passado era assim mesmo. E se tu parar pra reparar, hoje tu conhece uma pessoa, tu tá num evento social, prazer, sou Rafael, advogado, né? Então, é uma das primeiras coisas que tu diz que tu faz questão, até pra questão de... pra pessoa te setorizar, né? Olha, Sim. Rafael, é esse perfil aqui. Então, o trabalho ele tá diretamente ligado no nosso bem-estar, Legal. né? Então, considerando isso, é a ideia que a gente tenta levar para os nossos clientes, porque e aí entrando tecnicamente no direito, muitas vezes o que acontece dentro de uma empresa que não tenha, por exemplo, um plano de cargos e salários, é tentar compensar, né, esses distúrbios, esses problemas com dinheiro. Porque o funcionário já chega assim, olha, eu quero sair. Benefício. Então paga mais. E aí, claro, tu acaba desnivelando funcionários que fazem exatamente a mesma coisa com remunerações distintas. Perfeito. Né? Então tu acaba compensando esse salário emocional com a questão financeira. Né? Só que uma pessoa que não acredita na sua gestão não tem nem mais por que estar dentro do trabalho. Então tu tem que fazer uma avaliação, claro, da tua gestão. Legal. E o segundo ponto que eu ia te trazer, dentro ainda dessa linha que a gente está conversando, tem uma questão muito que eu penso assim, né? Juntando a tua história de criança, que sabia que queria fazer direito, enfim, e que em muitos momentos o dinheiro para ti não foi importante. Ou seja, eu vou pela experiência, eu vou pelo, enfim, crescimento. Isso eu acho que está muito em falta hoje em dia. E aí eu queria te perguntar, né? Tu que já tinha isso desde criança, sabia onde tu queria chegar. O dinheiro, em vários momentos, não foi o que te fez ficar ou se movimentar. Era o conhecimento. Como é que tu acha que está hoje em dia essas gerações? Como é que tu está vendo um mundo onde muitas vezes são coisas que se esvaem rápido
poucos valores, mas, pô, tu construiu algo, né, baseado em experiência de vida, né, tua de infância e tudo mais. Como é que tu tá enxergando tudo isso hoje em dia? Eu trabalho muito isso sobre... hoje o que nós estamos enfrentando é um choque geracional, né? Então nós temos perfis que são diferentes e, inclusive, o perfil que está acessando o mercado de trabalho hoje, ele é um perfil diferente da antiga geração, diferente dos millennials, né? Sim. A geração Z, ela tá muito mais preocupada em trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Perfeito. Ao contrário da nossa. A nossa geração aqui da faixa dos 40, ela é muito preocupada em viver para trabalhar. Né? Nós somos acostumados assim que quanto mais se trabalha, mais se tem dinheiro. E é isso, né? Tá aí os casos de Burnout, uma série de coisas, né? Então, eu acho que é uma questão muito de geração. A geração anterior à nossa, que é do lado dos nossos pais, já era uma geração que buscava a segurança. Então, Era sobreviver, né? Ali era sobreviver. A gente viveu, eles sobreviveram. E os outros querem... E aí, se tu parar pra identificar, por exemplo, e aí eu uso o meu exemplo da minha casa. Pô, meu pai falou assim, pô, tu vai fazer direito, tu não vai fazer um concurso? Porque ele tava preocupado com a minha segurança. Claro. Ele queria que eu tivesse uma estabilidade dentro do trabalho. E a minha geração, né, e aí eu não falo só a mim, mas a minha geração, ela não tá preocupada com estabilidade. Ela tá preocupada em fazer dinheiro. Sim. Ponto final. Independente se eu vou trabalhar 8 horas ou se eu vou trabalhar 20 horas por dia. Né? Que é diferente da nova geração que está acessando o mercado. Ela tem um acesso à informação diferente. Perfeito. Por exemplo, hoje os RHs, quando vão fazer uma entrevista, e tem uma grande dificuldade porque essa geração Z, ela já parte do pressuposto que a vaga ela é, no mínimo, híbrida. Que ele vai poder trabalhar de casa. Quando tu fala que a vaga é presencial... Meu Deus, eu não tenho mais interesse, muito obrigado, tchau. Era isso que eu falava, a pessoa já não tá olhando a sua carreira, ela tá só olhando ali, no limite do seu dia, do final do dia eu quero estar tranquilo. Pô, mas peraí, tu não tá olhando a tua carreira, dizer que, poxa, eu posso me desgastar um pouco mais por 1 ano, 2 anos no presencial pra adquirir aquela experiência. Eles não têm essa leitura, né? É o trabalhar pra viver, é tu fazer... Tanto que existe uma tendência no mercado com relação principalmente à geração Z, que é o que se chama do quiet quitting, que é o trabalhador que acessa a empresa e faz estritamente o necessário para não dar razões para ser demitido. Tu não tem por que demitir Ninguém uma pessoa... cresce, né? A empresa não cresce, ele não cresce. Mas hoje, assim, com a pluralidade, com as enormes possibilidades que se tem hoje no mercado, se compreende, porque ele pode prestar, se for de forma híbrida, principalmente ele pode prestar o mesmo serviço para várias empresas. Então ele fez várias remunerações e ele tem aquela estabilidade que a geração anterior à nossa queria. Porque se ele perder uma, ele já tem outra, ele já tem outras, né? Então tem... É um mercado de candidato, né? Se não quiser, eu vou trabalhar em outro que vai estar me contratando. E aí tu tem essa questão da segurança, enfim, da estabilidade que a geração anterior à nossa queria. E eles encontraram justamente por nós estarmos na era da comunicação, da era do encurtamento de distâncias. Tu pega principalmente na área da tecnologia, hoje empresas do Brasil aqui, de tecnologia, elas estão competindo com empresas com capital em dólar. Então vem uma empresa da Índia, dos Estados Unidos, que quer contratar alguém na tecnologia, um dev, por exemplo, que vai estar pagando em dólar. Né? $1.000 para eles não é nada. Exato. E para o brasileiro aqui é um monte, né? Então aqui as empresas do Brasil, elas têm que se desdobrar para pensar em benefícios. Ainda a gente tem um engessamento por parte da forma de contratação que está adstrita à CLT, uma vez cumpridos os pré-requisitos. Então isso acaba dificultando um pouco do mercado nacional nesse setor. Legal. E entrando um pouco mais dentro do teu dia a dia, das tuas atividades, enfim, falando exatamente até do híbrido, né? Que uma empresa quer fazer de um jeito, outra de outro, e tem muita legislação aí. Que dicas tu poderia trazer pro pessoal? Que modelo tu também entende que se adapta melhor hoje ao mundo? Do que tu tá vendo, né, nas tuas empresas, com os teus clientes, o que tu entende, assim, para recomendar? Fábio, o que eu vejo, assim, tu falou, nós temos uma série, é óbvio, no Brasil a gente vive dentro de um emaranhado legislativo, e nesse meio desse emaranhado de legislação, nós temos daí na minha área o empresário e o trabalhador perdidos, porque no Brasil o que impera é a insegurança jurídica. A nossa legislação, ela é completamente engessada. Que o que tu faz para um tem que ser para todos. Muitas vezes antiga. E por ser antiga e engessada, ela não acompanha a velocidade que nós estamos em 2024, né?
Então, é um ambiente da mais absoluta insegurança jurídica que nós temos no país, tá? Então, considerando todos esses elementos, tem muito atravessador também da relação de trabalho, de uma relação que deveria ser, em tese, direta. Então, são inúmeros problemas. Quando tu fala em mercado de trabalho híbrido, né? Por óbvio que a nossa legislação, ela teve oportunidades, tá? Mas ela optou por não legislar sobre isso. Por que eu te digo isso? Porque em 2017 nós tivemos uma reforma trabalhista que foi robusta. Ela alterou mais de 100 artigos da CLT. Ela falou tudo e não falou absolutamente nada sobre o trabalho híbrido. O trabalho híbrido, bem na verdade, ele já tem uma... Quase não se falava na época também, né? Ele não era uma necessidade. Ele está previsto na CLT desde o seu começo. Ele está lá no artigo 6º. Olha só. Que ele fala no tempo à disposição enfim... Mas ele nunca foi executado de forma... Porque, enfim, na década de 40, né? Mas a gente teve inúmeras oportunidades de modernizar a legislação trabalhista. Só que é um grande tabu ainda quando se fala em modernizar a legislação trabalhista. Porque o direito do trabalho, ele é muito ideológico. Sim. E aí tu mexe com uma política completamente predatória que tem aqui no Brasil, né? E lobbies e uma série de outras coisas. Mas, falando sem aspecto político, mas falando do aspecto legislativo em si e do que isso interfere na vida das pessoas, nós não temos uma legislação sobre o trabalho híbrido. Fábio, nós estamos em 2024. Depois de uma pandemia. Quais são os interesses, né, do trabalhador? O trabalhador, ele quer ter a segurança jurídica, de que ele vai poder trabalhar de casa, ele vai ter o direito A, B, C, e o empresário também. Ele quer saber o custo que ele vai ter na operação de trazer um trabalhador híbrido, mas hoje ele não sabe direito que tipo de indenização que ele tem que pagar para aquele trabalhador, se pode ou não ser considerado hora extra, as atividades que ele faz de casa. Na casa dele, não. Tem uma série de coisas que eu vejo o pessoal discutir. Então, assim, por muitas vezes, assim, meus colegas de trabalho lá no meu escritório chegam assim, Rafael, eu tô com uma dúvida aqui com relação a essa situação que chegou do cliente. Eu falei, não é que tu tenha uma dúvida, é porque não existe. Não existe. Não existe. Cabe a interpretação do advogado, seria isso que está ajudando a empresa. Cabe a interpretação, ver o que os tribunais estão decidindo. Nosso tribunal tem decidido assim, mas o Tribunal de Santa Catarina decide de outra forma, o TST em Brasília decide, então a gente vai comprar o risco, porque daqui a pouco, se a gente assumir a postura que decide o TST, mas o nosso TRT diz ao contrário, a gente vai ter que esperar o trabalhador judicializar uma demanda para depois chegar no TST, confirmar, e é nessa loucura, essa esquizofrenia que a gente vive. A gente não tem segurança jurídica, né? Nem para o trabalhador e muito menos para a empresa operar. Porém, o que eu costumo dizer é que a reforma trabalhista, ela trouxe a preponderância do negociado sobre o legislado, que foi confirmada pelo STF, né, a sua validade, tá? Porque muitas medidas que foram, enfim, trazidas na reforma trabalhista, elas foram declaradas inconstitucionais, né? Porque, enfim, se tu parar para pensar, e aí já entrando em outro aspecto, mas a gente fala ali de um Código Civil, por exemplo, que ficou 15 anos sendo debatidos no Congresso, né, com especialistas, né, para ser aprovado e ser substituído o código que era da década de 70, ser atualizado. A CLT, para ter 1/3 dos seus artigos alterados, ela precisou de 120 dias. Não teve um estudo de impacto econômico. Certamente não teve. Não foi escutado um doutrinador sobre o assunto, né? Então, por óbvio que as medidas que foram introjetadas ali na CLT... Foi da cabeça de alguém que achou que aquilo ia ser uma solução. Exato, seria isso. Exato, né? E aí precisou o STF botar ordem. Não, olha, isso aqui é constitucional, isso aqui é inconstitucional, né? Então, da reforma trabalhista, a preponderância do negociado sobre o legislado, que é acordos coletivos, acordos de empresas com sindicatos, preponderam sobre a legislação, por mais que se diga o contrário do que está previsto na legislação, né? É óbvio que obedecendo alguns pré-requisitos, né, como questão de direitos indisponíveis, né, mas facilita. Então, dentro da empresa que queira buscar segurança jurídica para a construção de um ambiente híbrido, eu sugeriria tranquilamente conversar com o sindicato para fazer um acordo coletivo de trabalho e estabelecer as regras do jogo que o nosso Estado, a nossa União, não conseguiu até hoje colocar. Tem que, ou seja, ali entre as partes, meio que combinar, acordar e dizer, bom, vamos jogar assim então, já que não é nem tanto lá, nem tanto cá. Exatamente. Caramba, Brasil é, como dizem, né, não é para amadores. Não, de forma alguma. É óbvio que cada país tem o seu problema, né?
Só que o Brasil, ele engessa demais a relação de trabalho e o pior, ele engessa e não diz de forma segura como fazer. Se Aí fosse... que é o pior, né? Porque tu até quer fazer o bem, quer fazer Exato. certo, mas tu não sabe nem como. Não é pagar mais ou pagar a menos, eu quero saber exatamente quanto é que vai custar essa operação, Claro. né? E o empresário, ele não sabe. Qual é o maior erro que tu vê dos empresários, das empresas, em forma geral, cometendo que poderia ser evitado? É lidar, eu puxo a brasa pro meu assado, que é do Não, mas meu aqui tu campinho, tá, né? é um negócio. É tratar o direito do trabalho às margens do escritório, da empresa. Da empresa. Por quê? Hoje a regra é que nós temos, por exemplo, escritórios de advocacia full service, Tá. né? Então, geralmente, os sócios desses escritórios são grandes tributaristas, societários, administrativistas. E direito do trabalho não é tratado dentro desses escritórios como prioridade, porque se criou aquela máxima que na justiça do trabalho o trabalhador sempre ganha alguma coisa. Sim, eu nem vou investir. Isso é uma das maiores lorotas que se existe, né? Dá pra prevenir muita coisa, né? Dá para te prevenir, só que os escritórios, por lidarem apenas com processos judiciais, eles não se preocupam em tratar o direito do trabalho da forma que ele tem que ser tratado, que é de maneira preventiva, né? Perfeito. Porque procedimentos internos bem cuidados por um advogado trabalhista vão reduzir o passivo dessas empresas, Sem dúvida. né? Então, hoje as empresas elas têm um grande problema com relação a contingenciamento de valores de ação. Aí o advogado trabalhista das empresas vai falar, não, mas é que é difícil contingenciar porque o processo trabalhista ele é ilíquido, há uma fase no processo que é de elaboração de cálculos e lá a gente vai conseguir contingenciar com precisão. A partir do momento que tu estabelece procedimentos internos, jurídicos, contábeis, financeiros dentro da tua empresa sobre a leitura de cada relação de trabalho, tu consegue contingenciar. É bem possível. Tu sabe o custo que vai ser, por exemplo, até a empresa sofrer um processo. Sim. Porque muitas vezes, por mais que tu ganhe um processo, há todo um custo envolvido, né? Então tu consegue contingenciar, claro, não com tanta precisão, porque a justiça do trabalho, enfim, realmente o processo é ilíquido, mas tu consegue ter valores mais palpáveis para essas empresas tratarem o direito do trabalho com a real importância que ele tem. Porque o direito do trabalho, ele é, sobretudo, além da legislação, ele é orgânico. A gente está tratando de pessoas. Então, muitas vezes, o benefício que tu concede a um grupo de pessoas dentro da tua empresa, ele vai se revelar um prejuízo a outro grupo. E isso aqui, o direito do trabalho, ele acontece em tempo real. A partir do momento que o trabalhador entra na justiça do trabalho contra uma empresa, o dano ele já está consolidado. E aqui a justiça do trabalho ela é objetiva. Pagou, tá pago, não pagou, vai pagar. Então, há formas de tu prevenir isso. E a prevenção, ela é muito mais barata do que tu ter que remediar. Sem dúvida. E eu ia te perguntar uma questão que eu penso e vejo, até conversando com muitas pessoas, que a gente falava da liderança. Existe, na tua visão, né? Claro, tu tá do lado da empresa, mas muitos processos por uma pessoa que ficou muito insatisfeita no trabalho pela sua liderança, seja lá porque saiu irritada, seja lá porque... E não que ela tenha o direito de receber algo, talvez ela recebeu tudo certo, mas aquela liderança que ou era muito agressiva, complicava demais a vida dele, não apoiava... Existe isso, de fato, assim, de processos que são evitados porque, pô, a empresa foi muito boa comigo. Por mais que até às vezes não pagou tudo certinho, cara, não vou me meter com eles. Tem bastante disso e eu te diria que a grande maioria dos processos trabalhistas são de trabalhadores que saem magoados. Magoados, do né? seu trabalho. Muitas vezes eles não têm nem o que reclamar e acabam colocando qualquer coisa. Só pelo ego, não ego, né, na verdade, pela mágoa mesmo, né? Exato. E aí eu te digo com a propriedade de que eu já fui advogado de um sindicato de empregados. Lá no começo da carreira, eu fui advogado de um dos maiores sindicatos de empregados aqui. E, invariavelmente, as pessoas que chegavam, elas chegavam por uma dor emocional. Um dano moral, um assédio moral reiterado que eles sofriam, né? E é claro que na anamnese da entrevista do advogado, tu vai resgatar alguns pontos que tu vai botar tudo dentro de uma reclamação trabalhista. Mas a pessoa procurava o advogado justamente porque ela estava machucada, né? E a situação contrária também é real. A pessoa que está feliz e que tem seus direitos violados, muitas vezes ela fala, não, olha... Pode ter errado aqui, mas ela foi muito boa comigo nesse aspecto, então... Ela encontra, né? Por isso que eu até pensar que, pô, se tu investir nas tuas lideranças da tua empresa, em ter líderes melhores, mais, não vou dizer humanos, né? Mas eu digo mais
em prol da empresa, talvez tu tá evitando até processos no futuro. Nós temos um caso real dentro do escritório, ele é de 2019, tá? Uma empresa que nós assumimos, que ela tinha um alto volume de ação trabalhista, tá? E o nosso escritório, ele trabalha diferente dos demais escritórios, porque a gente trabalha muito forte na questão preventiva e consultiva. Então, não bastava para mim simplesmente elaborar defesas e continuar perdendo na justiça do trabalho. Eu precisava entender qual era a origem. Onde é que estava surgindo tudo isso? Da onde estava surgindo, né? Então, a gente, dentro da nossa equipe consultiva, a gente elabora o que a gente chama de relatórios de auditoria jurídico-trabalhista dentro do cliente. A gente faz a leitura de todos os setores da empresa. A gente busca entender como é que é a relação de trabalho ali dentro, como é que o dinheiro sai do caixa da empresa, como é que chega no bolso do trabalhador, quem são eventuais atravessadores daquela relação, né? E a gente identificou que todos os processos tinham pedido de dano moral. Todos. E a gente começou a identificar que era a questão das lideranças. Olha só. Então eram problemas que estavam acontecendo na operação da empresa, de lideranças assediadoras, problemas que sequer chegavam ao recursos humanos, porque aquelas lideranças da base não deixavam chegar, né? E a gente fez alguns testes, né? Foi muito antes da lei que surgiu agora em 2022, que obrigou o canal de denúncias, mas lá atrás nós criamos uma espécie de canal de denúncias, que era o Informe RH, para dúvida, sugestão. Então tu não precisava passar pela tua liderança, bastava que tu ligasse para o RH, tu mandasse um e-mail, e aí começaram a surgir vários problemas. A gente começou a identificar que o problema era realmente a liderança. E no primeiro ano de práticas efetivamente implementadas, caiu em 80% o volume de ação trabalhista contra aquela empresa. Imagina o que estava sendo produzido também pela equipe dessa pessoa, né? Com certeza ninguém estava afim de trabalhar. Exato, fora a produção, né? A produção, né? As pessoas... Então, era uma questão de burnout, acidente de trabalho, tudo favorecido em função de más lideranças, né? Caramba, então tu vê que nem sempre a consequência tá naquilo ali que tu tá fazendo. Às vezes pode ser lá, a origem lá atrás. Era uma empresa assediadora, sim, sem que o RH e tampouco a diretoria soubesse que era uma empresa assediadora. Entende? Então, muitas vezes... legal essa história, isso aí, pô. Isso é um grande case, né? Que a gente tem em números, porque o direito do trabalho ele tem que ser preventivo. Sim. É pessoas. Uma vez que o contrato está rompido, é muito difícil que um advogado consiga resolver na justiça do trabalho, que não seja por um acordo, que muitas vezes não é de interesse da empresa, da própria empresa. Né? Então tem que tratar de forma preventiva a relação das pessoas, porque a relação de pessoas acontece em tempo real, não é depois do rompimento do contrato, né? Então é por isso que a gente trata o direito do trabalho, é muito mais importante tratar de forma preventiva do que depois na parte do contencioso. Perfeito. E o tema que está hoje mais sendo discutido, né? O 6x1 aí da escala de trabalho. A PEC do 6x1. O que tu traz assim como preparação para as empresas que elas podem estar atentas? Até porque eu não sei em que momento está hoje em dia dessa discussão também. É um momento assim ainda que eu acho que a gente pode considerar muito embrionário. Tá. Porque a partir do momento que foi para as redes sociais... Aí virou política. Aí, não só política, mas as pessoas já assumem como se fosse realidade, já tivesse para entrar. Não, a gente está num momento embrionário ainda, que foi o seguinte. Ele é um projeto do Vidas Além do Trabalho, do Rodrigo Azevedo. Hoje ele é vereador do Rio de Janeiro, muito com essa bandeira, né, de trabalhar menos. E ele ganhou uma certa comoção ali a partir do momento que a deputada Érica do PSOL levou isso para debates no Congresso. Ela precisava de um número de assinaturas para fazer isso formalmente entrar, essa petição pública, né? Ela conseguiu um número muito superior, né? Ela teve e agora está sendo discutido na Comissão de Constituição e Justiça, né? Então existe todo um caminho ainda a ser aprovado, vão ter pareceres. O ano do Poder Legislativo ele encerrou com uma audiência pública, né? Para que os deputados se informem, né? Mas, uma vez discutido dentro da Câmara dos Deputados, ele vai ter que passar para o Senado Federal e ele só vai ser aprovado se 2/3 de ambas as casas assim aprovarem. Aqui é importante te dizer que tu não precisa ter a sanção presidencial. Como é uma proposta de emenda à Constituição, basta a aprovação de 2/3 do Congresso Nacional. Tá. Né? E aí o que diz essa PEC? Ela fala no trabalho de 36 horas semanais, ao contrário das 44 que hoje está previsto.
num regime de 4 dias de trabalho por 3 de descanso. O mais grave que eu vejo desse projeto é que vai haver uma transição de 360 dias. Ou seja, tu vai mudar uma realidade em 8 milhões de quilômetros quadrados, que é o Brasil, do Oiapoque ao Chuí, tu tem 360 dias para alterar isso. Né? Então, eu duvido... As empresas vão ter que contratar mais gente, provavelmente. Depende muito da empresa, ou elas vão ter que tornar os seus processos internos muito mais eficientes. Trabalhar menos horas durante o dia. Em vez de ser das 8 às 6 com intervalo de almoço, vai das 8 às 4, sei lá. Pode ser. O grande porém disso tudo, tá? Nem a própria deputada Érica acredita na aprovação do texto da forma que ele tá. Do 4x3. Mas esse é o jogo político. Joga tudo e depois a gente equilibra na discussão. A jornada de trabalho, ela sempre foi um tema em debate desde a Revolução Industrial. A jornada de trabalho pré-estabelecida, ela surge porque na Revolução Industrial, na Inglaterra, né, século 17, 18, as pessoas eram submetidas a quase trabalho escravo. Quase 20 horas de trabalho por dia, né? Mulheres, crianças, né? Então teve uma questão muito forte envolvida aí de medicina e segurança do trabalho, que no Brasil chegou no começo do século XX, a gente sempre recebe as coisas um pouco de forma atrasada, e no pós-revolução industrial se criou parâmetros mais justos, digamos assim, né, em países mais avançados, como a própria Inglaterra, né, criando patamares, né, de trabalho, observadas questões de segurança do trabalho e medicina. No Brasil chegou no começo do século XX, tá? E de lá para cá sempre se teve essa discussão do que seria a jornada de trabalho mais adequada, né? A gente fazendo uma adequação entre vida das pessoas e trabalho. E isso a gente falava antes, né? Porque a busca da jornada de trabalho é uma busca incansável pelo equilíbrio, né, da vida de todos. Perfeito. Não tem como eu te dizer, né, Fábio, que trabalhar menos e ganhar a mesma coisa vai ser ruim. Óbvio que não, o trabalhador quer isso, ele quer ganhar o mesmo e trabalhar menos, né? Mas aí entra a flexibilidade, às vezes, que é o que eu penso. Pô, mas se o cara quer trabalhar mais, pra ele é bom trabalhar mais, ele tá na idade de trabalhar mais, por que ele não pode trabalhar mais? Às vezes é esse engessamento da lei que... A legislação do Brasil, ela é extremamente protetiva. Ela é protetiva ao ponto de dizer pro trabalhador, tu não sabe de nada, quem determina sou eu sobre a tua vida. Eu sei o que é melhor pra ti. Exato. Tu não precisa trabalhar, vai pra casa descansar. Exato. É óbvio que a gente tá tratando aqui de... a remuneração no Brasil, ela é baixíssima. Ela é baixíssima, e aí eu vou te dar exemplos, né? Sim, a gente vai pro mundo afora, a gente vê o pessoal que trabalha em café, bar, ele se sustenta e vive tranquilo. De vizinhos, Aqui né? ele tem que trabalhar em 5 lugares ao mesmo tempo. O salário mínimo do Uruguai, por exemplo, é mais do que o dobro do Olha Brasil, só. né? E, claro, a jornada de trabalho no Uruguai é de 48 horas. Aqui no Brasil é 44. Mas a remuneração é muito achatada. Então a pessoa ela acaba se dispondo a trabalhar mais para ganhar as horas extras e utilizar isso como suplementação salarial. Porque viver com R$1.500 é um nível de pobreza, Sim. né? Então... Tu, invariavelmente, vai ter que trabalhar em mais lugares. Então, assim, se compreende essa angústia do trabalhador por trabalhar menos e ganhar pelo menos a mesma coisa, mas tu também compreende a tensão que tá havendo no mundo corporativo de como nós vamos fazer, porque a produção vai cair. Sim. Então vai no mesmo elemento que eu te falei lá da reforma trabalhista. A gente precisa realmente que técnicos entrem em campo, né, e apontem através de estudos de impacto econômico, o que vai acontecer? O que eu te digo hoje é que nós já tivemos um piloto desse modelo na Inglaterra, tá? Com aproximadamente 3 mil trabalhadores, né? 92% das empresas que participaram desse projeto piloto disseram que não voltam para o regime de 40 horas. Eles permanecem nas 36. Teve um aumento da produtividade em 37%. Reduziu os percentuais de burnout em 57%. Nossa. É óbvio que são bases estruturais totalmente diferentes do Brasil. É por isso que nós precisamos... Mas é uma tendência do que pode acontecer. Exato. Mas a gente precisa de um estudo de impacto econômico para ver se isso vai se modelar a realidade do Brasil. Né? Porque, assim, da forma que as coisas são no Brasil, que nem eu te falei antes, a reforma trabalhista ela foi apresentada, discutida e aprovada em 120 dias, né? O que não pode acontecer nesse modelo. A gente precisa
ter um estudo de impacto econômico, um estudo técnico jurídico para ver se é uma situação que efetivamente vai gerar mais postos de trabalho e vai aumentar a produtividade. Porque, assim, hoje no Brasil, nós já temos 40% da população economicamente ativa na informalidade. Uhum. Entende? Então, das duas, uma. Ou efetivamente vai funcionar, ou a CLT cada vez mais vai entrar em desuso por causa desse engessamento dela. Vai aumentar a informalidade, aumentar o volume de pessoas que não trabalham sob o regime de CLT. E aqui nós temos o STF, que já deu inúmeros recados para o TST, no sentido de, se eu não me engano, foi o ministro Cristiano Zanin, que falou, olha, a jurisdição trabalhista tem que se atentar que existem outras formas de contratação afora o modelo do vínculo empregatício. Até porque os estudos, eu fico imaginando, né? A gente estava falando aqui antes que o maior número de processos estava acontecendo pela liderança ser negativa. Exato. Como é que um estudo desse vai prever algo que, pô, às vezes a origem não é algo que está dentro da análise do estudo, né? Uhum. Pode ser algo, enfim, então vai ser realmente um desafio isso aí. Na própria exposição de motivos dessa PEC, ele prevê o aumento e a criação de mais de 6 milhões de postos de trabalho no Brasil. Tudo bem, mas quem foi que disse isso? Sim. Isso surgiu da onde? Porque não tinha nenhuma referência bibliográfica sobre isso. E a que preço? Porque o Brasil é rei de criar as medidas e transferir o ônus da operação para o empresariado, né? Então, a que preço? Como é que isso vai funcionar? Então, realmente, a gente precisa de bases sólidas, incontestáveis, eu sei que é muito difícil, né? Mas que nos traga elementos para que a gente possa realmente assumir uma nova jornada de trabalho ou não, né? O melhor exemplo que eu te dou é o que está acontecendo no Chile. O Chile vai implementar a redução da jornada de trabalho, só que o Chile, se eu não me engano, aqui ele estabeleceu que vão ser uma jornada de 40 horas, tá? Só que ele criou um processo de transição, se eu não me engano, de 3 anos para que isso aconteça. Então, cada ano que passa, tu reduz 1 hora. É um processo. Efetivamente. A gente vai até aprendendo com eventuais erros que podem acontecer no caminho. Efetivamente é um processo. Legal. Não é num ano tu simplesmente tornar uma jornada de 6 dias de trabalho para 1 dia de descanso para um 4x3. Olha o abismo que existe. Olha o nível. Enfim, é praticamente impossível nessa dinâmica. Certo é que tu vai ter trabalho pela frente, né? Isso não temos provavelmente. Ambientes assim, de insegurança jurídica fomentam a advocacia, né? Tá bem. E me conta uma coisa, bateu o horário lá, seja da tua jornada de trabalho, tirou o terno, que hoje tá calor em Porto Alegre, né? Enfim, então te admiro também como advogado. Mais de 20 anos. Manter aí com o traje, mas o que tu faz depois? Conta aí pra gente um pouco da tua vida, família, esporte. O que eu faço antes e depois, né? Porque... Tem antes também, legal. Porque o esporte, ele sempre teve na minha vida. Eu tenho, como a gente falou, tive, eu não sei ainda se eu tenho, né? Ou se é só um psicológico, asma, né? Então, desde muito pequeno, meus pais sempre me matricularam em esportes, assim, que pudessem aumentar a minha capacidade cardiorrespiratória. Natação é um grande exemplo disso, né? Eu sempre fui estimulado à prática do esporte. Então, a bem da verdade, eu não sei se eu efetivamente gosto ou se eu fui doutrinado a fazer isso, né? Mas o fato é que o esporte sempre teve na minha vida através de natação, de tênis, e ele é, para mim, uma grande válvula de escape para a pressão do dia a dia. Eu costumo dizer que o exercício da advocacia nada mais é do que aquele profissional que resolve problemas, né? Então, eu trato de problemas de terceiros, eu sinto problema, muitas vezes eu incorporo, não tem como não incorporar, às vezes, o problema do cliente, né? Psicólogo, né? Precisa fazer terapia também. Exato, são questões, às vezes, graves. Pô, a gente vai tratar de acidente de trabalho, morte de trabalhador, são questões pesadas, né? Então, a minha forma, nos últimos anos que eu falo, nos últimos 10, por exemplo, foi ir pra academia. Eu ia pra academia, não treinava com personal nem nada, mas eu botava o fone de ouvido e... Era o teu mundo ali, teu momento. Eu apagava. Ali naquele momento eu não era pai, eu não era advogado, eu só tava ali botando pra fora toda a pressão pra poder chegar mais leve em casa. Legal. Né? E de lá pra cá, a academia é muito aquela rotina, é praticamente a mesma, né? E foram muitos anos fazendo academia, nunca no sentido de, quero ganhar abdômen, eu quero ganhar... Não, foi só pra botar pra fora toda a pressão do dia a dia. E eu sempre olhei com um certo, vou te dizer assim, desdém, né, pro CrossFit.
eu olhava, assim, eu tenho até colegas no escritório que faziam e falavam, Rafael vai fazer o CrossFit, tu vai gostar. Eu até brincava, eu falava, não, as pessoas são felizes demais lá no CrossFit, conversam demais, riem demais, eu não quero. Quero botar meu fone de ouvido e não falar com ninguém, né? E só que é aquela coisa do quem desdenha quer comprar, né? Tu fica no mínimo curioso. E aí, há praticamente 2 anos e alguma coisa atrás, eu falei, vou testar, vou ver qual é que é. E me apaixonei. Me apaixonei. É claro que um começo ele é difícil, porque a gente falou antes, né, Fábio? Todo começo é difícil, né? Exato. Tudo é difícil no começo, até porque tu tem que pegar, ainda mais o CrossFit, que ele trabalha com valências completamente distintas, assim, daquilo que eu tava acostumado. Por exemplo, exercícios ginásticos. Quando que eu, no auge ali dos meus, na época, 37 anos, mais 38, me imaginei estar pendurado numa barra olímpica ou... Jamais, né? Então era a questão de entrar, dar tempo ao tempo, né? E entender a dinâmica de como aquilo ali tudo funcionava. E é esporte, né? O esporte, ele é apaixonante por si só. A partir do momento que tu vai conseguindo vencer desafios, aumentando... Inclusive hoje tem competições, né? Do CrossFit e tudo mais, eu vejo, né? Sim, eu participei de uma, inclusive. Chegou a participar também? Cheguei a participar, né? E então imagina, ao ponto de eu entrar numa competição, participar, né, pelo desafio. Legal. Porque o CrossFit, ele, além de tudo, ele tem aquela coisa que é muito legal, que é o senso de comunidade, né, de pessoas que estão ali e estão torcendo por ti, porque no CrossFit tu trata muito, não só no CrossFit, mas no esporte como um todo, tu tem a questão de bater os teus recordes pessoais. Sim. E no CrossFit, ele muitas vezes é um levantamento de peso que o pessoal tá na tua volta, torcendo por ti pra que tu bata teu PR, te estimulando. É bem diferente da tua academia com fone antes, né? Era só tu contigo ali. É, só eu comigo, né? Então, é um ambiente que faz muito bem pro corpo, claro, mas ele principalmente ele faz pra cabeça. Porque ali tu tá conversando com pessoas que não são da tua área. São de áreas totalmente distintas. Tu tá trocando experiência com essas pessoas, tu tá trocando ideias, e é muito bom navegar por esses outros mares, assim, né? Tu aprende muito ali também, né? Assim, Tu aprende muito. Então, o esporte, ele sempre teve diretamente ligado na minha vida, porque eu nunca me afastei do esporte, né? Sempre foi um objetivo pessoal meu, né? A saúde, em primeiro lugar, né? E aí, eu tenho 3 filhas. Então, eu sempre fui convicto daquela ideia, assim, de que eu posso falar o que for para minhas filhas, né? Mas o exemplo arrasta, e efetivamente arrasta. Então, o fato delas conviverem comigo nesses ambientes... Elas vão achar o esporte delas, mas certamente elas vão querer fazer esporte. Exato. Elas vão ver a importância, né, de se movimentar, né? A importância, né, de tu... Elas brincam lá, elas correm, elas sobem as cordas do CrossFit, assim. Uma hora elas se encaixam dentro de um esporte, tu entende? Mas isso é importante não só, como eu disse, para a questão de saúde física, mas principalmente para o mundo que a gente vive hoje. E a gente está falando da era do burnout, né? Da era de problemas psicopatológicos. Então, o esporte, ele é tu consegue canalizar e botar para fora no esporte. Então, o esporte, ele sempre esteve ligado, assim, né? Ao meu roteiro de vida. E o esporte tu faz depois do trabalho e tu tem algo que tu faz antes do trabalho também? Eu treinei por mais de 10 anos academia, né? Fazia academia, e aí fui pro CrossFit. E quando eu entrei no CrossFit, eu comecei a perder a massa muscular que eu ganhei da academia. E eu acho, aí é achismo, que nessa troca eu acabei me machucando. Porque eu perdi a força muscular que eu tinha da academia. E aí, a questão de 6 meses, eu acho que eu voltei pra academia. Então, eu faço academia num volume bem menor do que eu fazia antes, mas mais no sentido de fortalecimento da musculatura que eu uso no CrossFit. Perfeito. Né? Faço 3 vezes por semana academia e 7 vezes por semana o CrossFit. E aí, pra poder encaixar dentro da minha rotina... Domingo também tu faz, então? Domingo eu faço também. Tá? E às vezes dobro, faço 2 treinos no domingo, no sábado. Tá? Eu tento dar um dia de descanso, geralmente é nas quintas que eu dou uma relaxada, né? Mas eu treino no 6x1. Tá? Eu treino no... Então a escala pra ti funcionou. A escala pra mim. Mas daí a academia eu faço entre 5 e 6 da manhã. Tá? E aí o CrossFit eu tenho um horário fixo ali, que é geralmente depois de encerrar, de bater a porta do escritório. E buscando esse equilíbrio que a gente fala tanto aqui, né, no nosso podcast, relação família, amigos, vida social, trabalho, né, que a gente sabe que toma muito do tempo.
Como é que tu vai gerenciando essas pequenas coisas do dia a dia que são grandes no fim, né? Eu não tenho como não dizer que é por elas que eu faço isso, né? Para que eu consiga acompanhar elas com saúde o máximo que eu puder, Legal. né? Para eu poder, elas estarem com 15 anos, eu conseguir pegar elas no meu colo ainda, por mais que elas não queiram. As filhas, eu imagino que deve dar um Né, trabalho bom, tem que estar para preparado, seguir no né? pique. Então, por exemplo, eu ando de skate também. Então eu tenho a minha filha do meio que ama skate. Então a gente vai pra orla, andar de skate. Que legal. Então, para poder acompanhar e criar coisas nossas, assim, né? Mas aí na questão da nossa rotina, né? Até nisso o esporte ajuda. Porque muitas vezes eu saio tão pressionado do escritório, com tantos problemas e um nível de irritação tão grande. Chegar em casa naquela hora vai ser um problema também. Certamente é um problema, porque eu vou descontar na minha esposa e nas minhas filhas uma coisa que não é delas. Legal que Então, tá fazendo isso. o esporte, por exemplo, eu te falei, eu tenho um horário fixo, que é quando eu bato a porta do escritório, eu vou direto fazer o CrossFit, por exemplo. Deixo tudo ali e eu chego muito mais leve em casa, né? Então, eu chego preparado para ser pai. Legal. Né? Então, isso funciona muito, assim, porque eu tenho certeza que se eu chegasse, e eu já cheguei várias vezes direto do escritório em casa, não é bom pra absolutamente ninguém, assim, né? Então, isso ajuda a equilibrar. Então, o que a gente estabelece como rotina? Imagina, eu tenho na minha casa 4 mulheres, tenho minha esposa e 3 meninas, né? Não tem como te dizer que eu acho que um dos principais elementos é o amor e o respeito, né? Porque elas entendem e respeitam que eu sou o único homem da casa, por exemplo. Então, é muito legal porque elas respeitam o meu espaço, né? Eu tenho, por exemplo, na minha casa um Man's Cave, né? Que é o meu escritório que foi criado durante a pandemia. Então, ali eu tenho todas as minhas bobagens de homem e nós, na nossa idade, né, Fábio? A gente tem as bobagens de homem. É o canto, né? É o canto. Eu tenho meu cantinho da Fórmula 1 também, que eu sou apaixonado. Eu montei agora um Lego lá de 3.000 peças do Lewis Hamilton. É isso aí, foi o que eu montei também. E tá lá, cara, lindo. Elas não mexem. Qualquer criança com 5, 6 anos mexeria. Elas não mexem. Então, assim, outra coisa que eu gosto, e eu sou fanático da minha época, era os Cavaleiros do Zodíaco, os animes, né? Eu tenho todo um cenário lá desses bonecos com pecinha, elas não mexem. Tá tudo lá legal. Sim, o meu escritório lá em casa é, claro, minha estação de trabalho, né? Tem meu violão, minha guitarra, minhas coisas. Toca também, legal. Toco. Boa. E é bom também pra ajudar o estresse a ir embora. Eu sou um zero à esquerda. Instrumento musical. Não, o tocar não quer dizer que você seja bom. Tá, então. Não, mas já toco há uns 20 anos, assim. Às vezes é legal tu pegar uma música, vou tirar essa música aqui. Aí tu fica ali, né? Te concentra e toca. Mas é legal porque essa questão do respeito, eu te falei, elas simplesmente não mexem. Cada um tem seu espaço lá em casa. Graças a Deus é uma casa grande, então cada uma fica no seu canto, elas entendem assim, a hora de estar todo mundo junto é a hora de estar todo mundo junto, mas tem horas que cada um quer estar no seu canto. E isso eu acho muito legal da nossa dinâmica familiar que eu e minha esposa acho que conseguimos criar. O que a gente se compromete é que eu e minha esposa a gente trabalha bastante, a gente tá todo dia envolvido. Elas também, elas têm a escola, elas têm as atividades dela, né? E de noite é um momento que a gente fica ali junto por algumas horas, né? A gente prepara elas para elas dormirem, mas a gente prepara o seguinte, olha, de 1 a 2 vezes por ano, a gente vai ter um programa de família absolutamente assim, extenso, de 20 e poucos dias, né? Onde a gente vai, a nossa missão curtir aquele momento em família. Praticamente voltar não se aguentando mais, entendeu? De tanta proximidade que a gente vai ter nesse período, né? Bom, legal, criar marcos assim, né? Esse é o ponto, é tu criar gatilhos, memórias, porque é isso que fica no final das contas, né? São esses resgates. Agora a gente olha pra trás, a gente lembra de momentos, né? Então é a criação desses momentos. A rotina tá ali, a gente faz, a rotina é pesada, a rotina é densa, mas tu ter essas fugas para criação de memórias, né? Até porque provavelmente a gente tava falando aqui lá do início do programa o que te levou a ser advogado e tu tava contando uma história tua de infância. Exato. Então, certamente elas estão criando as histórias delas, né? Que vai fazer com que elas tenham as escolhas delas. E pra gente fechar aqui, eu queria te fazer uma pergunta que talvez seja aquela pergunta de $1 milhão, né? Tá bom, não era o direito, não era o futebol, né? Que é o sonho de toda criança também. O que o Rafael faria profissionalmente? Olha, eu te disse antes, Se né? Se dinheiro não fosse decisão pra escolher. Mas eu acho que nem o direito acabou sendo decisão, porque se fosse efetivamente o dinheiro no direito, né, na advocacia,
eu não teria ido, eu teria escolhido qualquer outra coisa, uma profissão, carreira pública, né? Sim. Mas eu acho assim que se o direito não existisse, eu acho que seria, né? Boa, porque eu vejo boa. direito em primeira, segunda, terceira, quarta opção, né? O exercício da advocacia. Mas eu acho que se a advocacia não existisse, eu certamente estaria envolvido com alguma coisa relacionada ao esporte. Eu não sei se dentro da educação física ou como outra atividade Legal. de saúde, bem-estar, né? De dinâmica, assim, sabe? Ou se não, arte. Eu gosto muito de arte e história da arte, principalmente isso, né? Eu leio bastante, por exemplo, eu gosto muito de biografias, eu gosto de entender como grandes artistas ou grandes personagens chegaram a ser quem eles são, né? Inclusive, agora eu não sei se tu tem esse sentimento, mas eu tô terminando a biografia do Kurt Cobain, do Nirvana, Não. né? E esse do Kurt Cobain, assim, eu tô lendo devagar de uma forma que eu vou me sentir extremamente órfão na hora que acabar. Porque tu começa a entender... Bom, primeiro que ele certamente fez parte da nossa geração. tem... E aí o que se escutava na época é que ele era maluco, que ele era Drogado. drogado e que ele era, enfim, um monte de coisas, né? Um monte, Agora, né? Imagina o que passou por tudo nele, Só né? que o contexto de vida dele justificou ele ser quem ele é, né? Eu escutei uma frase muito boa e isso serve pra nós aqui também, que nós somos frutos de uma geração que cresceu sem terapia. Nossos pais não tiveram terapia, né? E até hoje reclamam que a gente Nós somos o subproduto disso, né? Então, tu vê, assim, que tudo que ele teve foi no âmbito familiar e ele, como um artista, ele botava tudo na letra, na música. Ele era a forma... Eu canalizo no esporte, né? A gente canaliza no esporte. Ele canalizava nas letras, na criação. E os caras tiravam ele pra maluco. Ele não tinha nada de maluco. Ele sabia onde ele queria chegar e da forma que ele ia chegar. E quando ele chegasse, o que ele ia fazer. Entende? E, inclusive, ele... Na escola, ele já falava que ele seria um músico famoso e que no auge da carreira ele se mataria. Caramba. Porque ele falava que era melhor apagar de uma vez, morrer de uma vez, do que ir queimando aos poucos. Então ele já falava isso. Então daqui a pouco um cara que se organizou pra isso, nem que seja de forma inconsciente. Então é um livro, assim, que tu vê a genialidade da pessoa, tu vê tudo o que aconteceu e querendo ou não, tu acaba associando com vários aspectos da nossa vida, da vida das pessoas que a gente tá perto, né? Sim. Quase que como uma terapia. Então é um livro, assim, que eu gosto, né? Porque é a história da arte, é a história da música. Curioso de ler. Da música. E é um livro que eu vou ficar extremamente órfão, assim, a hora que acabar. Faltam 3 capítulos pra eu acabar. Vai levar 3 anos pra terminar. E eu vou levar provavelmente esse período aí pra acabar. Tá bem. Rafael, te agradeço. Baita história. Obrigado por vir aqui, compartilhar um pouco mais aí da tua rotina, trazer ideias e insights também para quem está nos assistindo, né, em relação a toda a parte empresarial, toda a parte trabalhista, os riscos que existem. Então, tenho certeza que tu contribuiu bastante, além, né, de contar um pouco mais aí também dos teus esportes, o que tu vem fazendo, como tu equilibra a vida no teu dia a dia. Então, te agradeço demais. Eu que te agradeço, Fábio. Por teres vindo aí. Eu que te agradeço a possibilidade. Até uma coisa legal, eu lembrei agora, recentemente, antes da gente fechar, acho que 2, 3 programas atrás, veio um advogado aqui, que desde que começou a fazer direito, sabia que não era o direito que ele queria, mas ele terminou a faculdade, depois virou rabino e educador. Então ele contou aqui a história, sentado aqui na mesa, uma história incrível, de alguém que foi pro direito, mas sabendo que não era o que ele queria. E ele falou muita coisa legal ali. E é interessante, né, que quando a gente parece que a gente acerta fazer o que a gente quer realmente fazer, parece que o universo converge, né? É energia, né? A gente questão joga de energia. e vai. Pessoal, obrigado por terem assistido até aqui, por terem, enfim, compartilhado aqui com a gente este momento. Curtam, compartilhem com os amigos, a gente vai adorar receber feedbacks. E sigam Jovem Papoa pelo YouTube e pelo Spotify no Linhas de Chegada. Vamos até a próxima juntos aí. Valeu!